Capítulo 10. Ela disse o quê? O professor Diomedes me olhava com uma expressão de completo espanto. Estávamos do lado de fora fumando. Dava para perceber que ele estava nervoso, porque deixou o charuto cair no chão sem perceber. Ela falou? Alicia falou? Falou. Incrível. Então você estava certo. Você tinha razão. Eu estava errado. Não, senhor. Eu é quem errei em ver Alicia sem sua autorização, professor. Sinto muito. Mas meus instintos estavam me dizendo. Diomedes descartou a minha desculpa com um gesto e concluiu a frase por mim. Você seguiu seus instintos. Eu teria feito o mesmo, Theo. Muito bem. Eu não queria comemorar muito antes da hora. Não vamos contar com um ovo no cu da galinha. Claro que foi um grande avanço. Mas não temos garantia. Ela pode voltar atrás ou regredir a qualquer momento. Diomedes concordou. Você tem toda a razão. Precisamos fazer uma avaliação formal e entrevistar a Alicia assim que possível. Você, eu e alguém da fundação. Julian serve. Ele é totalmente inofensivo. Você está se precipitando. Não está me ouvindo. Ainda é muito cedo. Uma coisa assim vai assustar a Alicia. A gente precisa ir devagar. Bom, é importante que a fundação seja informada. Não, por enquanto não. Talvez a coisa nem se repita. Vamos esperar, sem fazer nenhum anúncio. Pelo menos, por enquanto. Diomedes concordou, pensando melhor. Estendeu a mão e me segurou pelos ombros. Muito bem, estou orgulhoso. Senti uma pontada de orgulho. Um filho sendo parabenizado pelo pai. Eu tinha consciência do desejo de agradar Diomedes, justificar sua confiança em mim e deixá-lo orgulhoso. Me senti um pouco emotivo. Acendi um cigarro para disfarçar. E agora? Agora siga em frente. Continue trabalhando com Alicia. E se Stephanie descobrir? Esqueça Stephanie. Pode deixar isso comigo. Sua única preocupação é Alicia. E foi o que eu fiz. Na sessão seguinte, Alicia e eu falamos sem parar. Ou melhor, ela falou e eu ouvi. Ouvi-la era uma experiência estranha e um pouco desconcertante, depois de tanto silêncio. No início, ela se mostrava hesitante, cautelosa, tentando dar passos que não eram dados havia muito tempo. Mas logo conseguiu se firmar, ganhando velocidade e agilidade. E as frases se sucediam como se ela nunca tivesse ficado calada, o que de certa forma era verdade. Ao terminar a sessão, fui para minha sala. Me sentei à mesa e transcrevi o que havia sido dito enquanto ainda estava fresco na memória. Anotei tudo, palavra por palavra, capturando com a maior precisão e fidelidade possível. Como vão ver, é uma história incrível. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Quanto a acreditar ou não nela, a decisão cabe a vocês. Capítulo 11. Alicia se sentou na cadeira, em frente à minha, na sala de terapia. Antes de começarmos, quero fazer algumas perguntas. Algumas coisas que gostaria de esclarecer. Nenhuma resposta. Alicia olhava para mim com aqueles olhos impenetráveis. Sendo mais específico, quero entender o seu silêncio. Saber por que você se recusa a falar. Alicia ficou desapontada com a pergunta. Ela se virou e olhou para fora pela janela. Ficamos em silêncio por mais ou menos 1 minuto. Eu tentava conter a minha ansiedade. Será que o avanço teria sido apenas temporário? E agora voltaríamos ao que era antes? Eu não podia permitir que isso acontecesse. Alicia, eu sei que é difícil, mas quando você começar a falar comigo, vai ver que é mais fácil, eu garanto. Nenhuma reação. Por favor, tenta. Não desiste depois de ter feito tanto progresso. Continue em frente, me diz. Me diz por que você não queria falar. Alicia se virou para mim de novo, com um olhar gélido. Falou em voz baixa. Nada a dizer. Não sei se acredito nisso de verdade. Eu acho que tem muita coisa a ser dita. Uma pausa. Um dar de ombros. Talvez.
Talvez você tenha razão. Prossiga. Ela hesitou. Primeiro, quando ele morreu, eu não conseguia. Eu tentei, mas não conseguia falar. Eu abria a boca, mas não saía nada. Parecia um sonho, quando se quer gritar, mas não consegue. Você estava em estado de choque, mas nos dias subsequentes a voz não foi voltando? Mas aí não fazia mais sentido. Era tarde demais. Tarde demais? Para falar em sua defesa? Alicia me encarou, um sorriso enigmático nos lábios. Ela não disse nada. Me disse por que você voltou a falar. Você sabe a resposta. Sei? Por sua causa. Por minha causa? Olhei para ela surpreso. Por que você veio para cá? E isso faz diferença? Toda a diferença. Fez toda a diferença. Alicia baixou a voz enquanto olhava para mim sem piscar. Você precisa entender o que aconteceu comigo. Qual foi a sensação? É importante, você sabe. Eu quero entender. Foi por isso que você me entregou o diário, certo? Porque você quer que eu entenda. Me parece que as pessoas mais importantes para você não acreditaram na sua história sobre o tal homem. Talvez você esteja se perguntando se eu acredito em você. Você acredita em mim? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Assenti. Sim, eu acredito. Por que então não começarmos por aí? Sua última anotação no diário falava do homem entrando em casa. O que aconteceu? Nada. Nada? Ela fez que não com a cabeça. Não era ele? Não. Então quem era? Jean Félix. Ele tinha ido falar da exposição. Julgando pelo diário, seu estado de espírito não estava bom para receber visitas. Alicia admitiu que sim, dando de ombros. Ele ficou muito tempo? Não. Eu pedi que fosse embora. Ele não queria. Ele estava alterado. Gritou um pouco comigo, mas logo foi embora. E depois? O que aconteceu depois que ele foi embora? Alicia fez que não com a cabeça. Não quero falar sobre isso. Não? Por enquanto, não. Alicia olhou nos meus olhos por um instante. Depois desviou o olhar para a janela, contemplando o céu que escurecia por trás das grades. Ela inclinava a cabeça de um jeito que parecia estar flertando, e o princípio de um sorriso se formava no canto de sua boca. Ela está gostando disso, pensei, de exercer poder sobre mim. O que você quer falar? Perguntei. Não sei, nada. Eu só quero falar. E assim falamos. Falamos de Lídia e Paul, de sua mãe e do verão que ela morreu. Falamos da infância de Alicia e da minha. Eu contei sobre o meu pai, sobre como foi crescer naquela casa. Ela parecia interessada em saber o máximo possível sobre o meu passado, o que havia me moldado e o que fez de mim a pessoa que eu sou. Lembro que pensei, agora não há mais volta. Estamos derrubando as últimas barreiras entre terapeuta e paciente. Logo seria impossível dizer quem era quem. Capítulo 12. Na manhã seguinte, voltamos a nos encontrar. Nesse dia, Alicia parecia diferente, mais reservada, mais cuidadosa. Acho que era porque ela estava se preparando para falar do dia da morte de Gabriel. Ela se sentou à minha frente e, diferente das outras vezes, olhava diretamente para mim, mantendo contato visual o tempo todo. Alicia começou a falar sem que eu precisasse insistir, devagar e cuidadosamente, escolhendo cada frase, como se desse pinceladas cautelosas numa tela. Eu estava sozinha naquela tarde. Sabia que precisava pintar, mas estava tão quente que eu achava que não daria conta. Mas decidi tentar. Peguei o ventilador que tinha comprado e o levei para o ateliê no jardim. E aí? Meu celular tocou. Era Gabriel, avisando que ia chegar tarde das sessões de foto. Ele costumava fazer isso? Ligar para dizer que ia chegar tarde? O olhar que Alicia me lançou foi estranho, como se lhe parecesse uma pergunta esquisita. E fez que não com a cabeça. Não. Por quê? Eu fiquei me perguntando
se ele não teria ligado por outro motivo. Para saber como você estava. Julgando pelo diário, parece que Gabriel andava preocupado com seu estado mental. Ah, tá. Alicia ficou refletindo surpresa. E concordou com o aceno de cabeça. Entendo. Sim, é possível. Desculpa, eu interrompi você. Continue. O que aconteceu depois da ligação? Alicia hesitou. Eu o vi. Ele? O homem. Quer dizer, eu vi o reflexo dele, refletindo na janela. Ele estava lá dentro do ateliê, logo atrás de mim. Alicia fechou os olhos e ficou em silêncio. Houve uma longa pausa. Falei com delicadeza. Você pode descrever como ele era? Ela abriu os olhos e me encarou por um momento. Era alto e forte. Não dava para ver o rosto. Estava com uma máscara preta. Mas consegui ver os olhos dele. Pareciam buracos negros, sem luz nenhuma. E o que você fez quando viu o homem? Nada. Eu estava apavorada. Fiquei olhando para ele. Ele estava segurando uma faca. Perguntei o que ele queria, mas ele não disse nada. Eu disse que tinha dinheiro na cozinha, na minha bolsa. Ele balançou a cabeça e falou, eu não quero dinheiro. E riu. Uma risada horrível. Parecia vidro quebrando. E aí, ele colocou a faca no meu pescoço. O fio dela estava na minha garganta, encostado na minha pele. Ele me mandou entrar na casa com ele. Alicia fechou os olhos com a lembrança. A gente saiu do ateliê e foi para o gramado. Fomos caminhando em direção à casa. Eu conseguia ver o portão da rua a poucos metros, muito perto. E de repente, alguma coisa tomou conta de mim. Era a minha única chance de escapar. Dei um chute no homem com toda a força e me desvencilhei dele. E saí correndo. Corri para o portão. Alice abriu os olhos, agora sorrindo com a lembrança. Durante alguns segundos, eu estive livre. Mas o sorriso se apagou. Aí ele saltou em cima de mim, nas minhas costas. Caímos os dois no chão. Ele tampou a minha boca e eu senti a faca no pescoço. Ele disse que ia me matar se eu me mexesse. Ficamos ali alguns segundos, eu sentindo a respiração dele no meu rosto. Um fedor horrível. E então ele me levou e me arrastou para casa. E depois, o que aconteceu? Ele trancou a porta e eu fiquei presa. A respiração de Alice estava pesada, suas bochechas coradas. Eu não queria que ela ficasse aflita e estava tomando cuidado para não pressionar demais. Quer parar um pouco? Ela acenou negativamente com a cabeça. Vamos em frente. Já esperei tempo demais para contar isso. Quero deixar essa história para trás. Tem certeza? Talvez seja uma boa ideia fazer uma pausa. Ela hesitou. Posso fumar um cigarro? Um cigarro? Eu não sabia que você fumava. Eu não fumo. Eu já fumei. Pode me dar um? Como você sabe que eu fumo? Dá para sentir o cheiro. Ah, sorri meio sem graça. Tá bom. Eu me levantei. Vamos lá fora.